compartilhar com vocês uma palavra. E antes eu quero orar mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus marque seu coração nesse dia, nesta manhã. Tanto vocês que estão em casa, como principalmente vocês que estão aqui. Vamos orar e explico. Pai, eu te louvo pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te louvo pelo poder que há no Espírito Santo de Deus de agir nas nossas vidas, de entrar, ó Pai, onde nenhum ser humano pode entrar, tocar no cerne de quem nós somos, tocar no profundo dos nossos pensamentos, mover no interior das memórias de cada um daqueles que o Senhor quer falar ao coração. Então eu oro, ó Pai, para que em nome de Jesus, nesta manhã o Espírito Santo de Deus visite corações, visite vidas, trabalhe nas memórias, trabalhe nas impressões acerca da vida, trabalhe acerca das áreas que ainda existem prisões espirituais, para que seja um dia de libertação, seja uma manhã, ó Deus, de entendimento, ó Pai, e de manifestação da presença de Jesus Cristo no coração, no interior, ó Pai, revelado pela Tua palavra pregada, mas muito mais ministrado pelo Teu Espírito Santo, que conhece os corações, conhece os pensamentos, conhece cada vida que está aqui nessa manhã e que o Senhor trouxe em especial neste domingo. Eu oro, Pai, para que o Senhor me ajude e eu fale como que em línguas, ó Deus, para que cada um receba e entenda na sua realidade, no seu tempo com o Senhor e também muito mais no Teu propósito pelo qual o Senhor trouxe cada um aqui hoje. Seja o Senhor glorificado, seja Jesus Cristo exaltado, seja a Tua palavra transbordante nesta manhã para a Tua glória, porque eu oro, porque eu creio que assim é, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês que me acompanham aí ao longo desses dias, em especial nas quartas-feiras, mas também pela manhã, eu fui impactado, no dia 13 de agosto, esse mês de agosto, Deus trabalhou muitas coisas no meu coração, com uma reflexão mais profunda daquele texto de Isaías 61 e Lucas 4, em que nós lemos que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu com alguns propósitos. Esta palavra foi uma palavra profética dada pelo profeta Isaías, 400 anos antes de Jesus Cristo, e quando Jesus andou por aqui, teve um dia em que ele entrou naquela sinagoga, está registrado em Lucas capítulo 4, e ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor Jesus, ele tratou aquela palavra na sua íntegra, mas ele fez duas modificações que ele pode fazer, porque ele é a própria palavra, Jesus é a palavra revelada, Jesus é a palavra feita em carne, Jesus é a palavra de Deus manifesta a nós, a todos aqueles que queremos abrir o coração, a todos aqueles que desejamos nele crer, com quem nós queremos nos relacionar. E ele disse que naquele dia aquela profecia de Isaías estava sendo cumprida, tinha se cumprido nele, e aí então a partir dali, através dele, para todos aqueles que viriam a crer nele, como você e eu espero, em nome de Jesus. E depois Jesus ministra algumas coisas que eu quero compartilhar com você na sequência. Mas antes eu quero justamente compartilhar as diferenças, duas diferenças do que Jesus ministrou neste momento. Então o texto de Lucas, ele vai nos dizer, Lucas 4:18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos. Então é interessante, porque o texto de Isaías original, Jesus incluiu uma frase que está aqui: restauração de vista aos cegos. Como Jesus, o que será que Jesus tinha em mente? Eu, meditando um pouco sobre essa palavra, eu pego o contexto, e no contexto, se você olhar um pouquinho antes deste momento, no Evangelho de Lucas, Jesus venceu Satanás no deserto, na sua tentação. Satanás veio contra Jesus, Satanás veio tentar o Senhor tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo, tinha acabado de ser batizado nas águas, ele estava começando o seu ministério aqui na terra, e então ele recebe a palavra,
pregada de João Batista, ele é batizado nas águas, ele é cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto, ele vence Satanás de uma maneira parcial, ou um processo iniciado no deserto, definitivamente concluída a vitória na cruz do Calvário pela sua ressurreição, e vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre todas as coisas, mas porque Jesus estabeleceu esta vitória sobre Satanás, Satanás não teve mais poder e nem autoridade sobre o seu ministério. Jesus expulsou demônios, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou espíritos de enfermidade, Jesus profetizou, Jesus multiplicou pães, Jesus fez tantas coisas tremendas, porque agora ele tinha uma vitória, uma autorização, uma legalidade para se manifestar. Então, quando ele diz restauração de vista aos cegos, o que eu quero trazer para vocês como uma impressão que eu quero compartilhar hoje, é o que o apóstolo Paulo nos revela em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6. E eu quero que você entenda como essa vitória e essa declaração de Jesus afeta a sua vida e afeta a minha vida hoje. Jesus profetizou uma verdade espiritual, porque o que nós lemos aqui é que Paulo falando em 2 Coríntios 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus com D minúsculo, Satanás deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual Jesus é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja, no Éden, Adão e Eva foram criados por Deus sem pecado, com a possibilidade, com um limite para transgredir, para que eles fossem livres, não fossem obrigados a agradar a Deus, não fossem marionetes na mão do Senhor, mas o Senhor lhes ofereceu uma liberdade real. E aí a palavra de Deus nos diz que Satanás veio como uma serpente e ele foi oferecer uma tentação, uma quebra do limite para Adão e Eva. Eva foi enganada, mas Adão deliberadamente pecou. E é interessante que a Bíblia fala que naquele momento que eles pecaram, os olhos deles se abriram para o mundo espiritual. Os olhos deles foram abertos para realidades que eles não podiam ter acesso. Então o Senhor os tira do jardim, e fora do jardim eles agora estão lançados não mais na luz da presença do Senhor, mas eles agora estão em trevas. Eles estão em trevas em relação a realidades espirituais. Eles têm apenas visão do que é natural. Eles conseguem ver, como você e eu, apenas o que está aqui visível, o que é material, o que faz parte do mundo físico em que nós vivemos, mas totalmente cegos espiritualmente. Não conseguem entender a palavra do Senhor, não conseguem ver a obra do Senhor, não têm acesso mais a quem o Senhor é, nem a tudo aquilo que Ele tinha preparado, porque eles caíram, eles saíram da sua posição e perderam coisas que eles nem imaginavam que perderiam quando decidiram desobedecer ao Senhor. E então agora a humanidade está cega para verdades espirituais. A humanidade sem o Senhor não consegue discernir as coisas espirituais, porque elas só discernem espiritualmente. A palavra de Deus diz que todas essas pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados, espiritualmente falando, não tem revelação. Então quando Jesus vence a Satanás, começa a estabelecer a sua posição, ele diz o quê? Que agora ele vai restaurar vista aos cegos. O Senhor começa a profetizar o seguinte: olha, a Bíblia fala que a profecia acerca de Jesus, o mundo que estava em trevas viu a sua grande luz, a luz do Senhor, a luz que é Jesus, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus vem então para iluminação, para revelação, para que nós possamos agora ver dimensões espirituais pelo Espírito Santo de Deus, compreender coisas que não compreendíamos, e agora nós somos chamados a crescer no conhecimento e na revelação do Senhor. Mas veja, de quem ele cega o entendimento? Satanás, que é o Deus com D minúsculo desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Quem não crê
Quem não crê no Senhor não tem restauração de vista. Quem não crê no Evangelho de Jesus Cristo continua achando que está tudo bem, somos todos filhos de Deus, está tudo bem, todos os caminhos levam a Deus, está tudo bem, no fim vai dar tudo certo, Deus é bonzinho, Deus é um Deus super amoroso, Ele vai receber todo mundo, Ele vai saber que eu fiz o bem, que eu não fui tão ruim, que eu ajudei pessoas, que eu não machuquei ninguém na minha vida, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual, porque isso é totalmente contrário à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos dá a revelação para que nós possamos ver, compreender, receber, discernir realidades espirituais, a partir então da palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo em nosso entendimento. Quem nos revela a Bíblia é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que inspirou os autores da palavra de Deus. Então tudo que está na Bíblia, o Espírito Santo nos revela para a nossa aplicação pessoal, para a nossa transformação, mas acima de tudo o que a Bíblia revela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da revelação da palavra de Deus, e Jesus então, Ele agora está falando, hoje se cumpriu isso. Ele diz isso na sequência lá de Lucas, mas veja o que Ele diz antes disso. Ele diz algo diferente. Em Isaías, no 61:2, a profecia de Isaías dizia, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus, ele lê o texto de Isaías, ele deliberadamente, ele não fala no dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque ainda não era a hora. Quando Jesus veio para estabelecer salvação, Jesus Cristo veio para estabelecer a sua igreja, e contra a igreja do Senhor Jesus as portas do inferno não prevalecerão. Então nós como igreja, nós agora estamos poderosos no Senhor. Por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus foi dado então para estabelecer a igreja com poder. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo nos capacita para pregar, para orar, para abençoar pessoas, para orar por cura, para abençoar, para servir, para fazer toda a obra do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele não somente estava sobre Isaías na profecia, não somente esteve sobre Jesus enquanto ele esteve aqui, mas ele está sobre você e sobre mim neste momento, como filhos da luz, se nós cremos. Porque se nós não cremos, muitas coisas se perdem na nossa vida espiritual. É isso que eu quero compartilhar um pouco mais com você. Estava dando aqui um pano de fundo para você entender o que eu tenho para compartilhar aqui. E Jesus então, ele tirou o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque esse dia ainda não chegou. Só que agora, 2000 anos depois, a gente está chegando mais perto. Já já nós estamos chegando ao fim da história da humanidade como a conhecemos. Já já o Senhor Jesus vai manifestar o juízo de Deus sobre toda impiedade, toda blasfêmia, toda afronta ao Senhor. Deus, ele é um Deus bom, mas ele é um Deus justo. Nesse momento a misericórdia e a graça estão estendidas, mas vai vir um dia em que ele vai julgar a humanidade. É o dia da vingança do nosso Deus, mais para frente, já já no tempo, mas não agora. Então agora nós ainda estamos dentro do tempo em que a Bíblia chama a época da graça, o tempo em que a graça e a misericórdia do Senhor está estendida sobre nós, mas o tempo em que nós precisamos exercer fé na sua palavra. Por que que é isso tão importante? Porque sem fé nós nos tornamos incrédulos. Existem crentes incrédulos, crentes que creem em muitas coisas da parte do Senhor, mas algumas coisas não creem, não experimentam. E sabe por quê que não creem e não experimentam? Porque de uma certa forma o Deus desse século continua a cegar até mesmo a vida de crentes. Crentes que têm revelação da palavra, mas que preferem crer em algumas coisas que não são bíblicas, crer em algumas coisas que são apenas religiosas. E a religião evangélica não tem poder nenhum na vida de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, pela fé em nós, nós somos invencíveis, ninguém pode nos parar, e é neste caso que espiritualmente não há limite para nós entrarmos na vida das pessoas que querem, e trazemos libertação, trazemos cura, trazemos salvação pela graça, por meio da fé. O poder do Senhor se manifesta na vida dos que ouvem, dos que recebem. E então quando nós não cremos nisso, nós somos paralisados de poder, e tem muito crente que passa a vida inteira sem levar ninguém a Cristo,
Cristo, sem experimentar manifestações do poder através da sua vida, porque não crê. E quando não crê, ele está cativo do Satanás, que agora simplesmente paralisa. Ele não pode mais impedir a salvação, mas ele impede a frutificação, ele impede o crescimento de santidade, ele rouba a alegria da vida espiritual, ele traz tristeza, ele traz angústias na vida do crente. E tem muito crente em Jesus Cristo cativo de coisas que não dizem respeito à vida cristã, dizem respeito à vida de quem não conhece a Cristo, mas a incredulidade impede de decidir aprofundar a experiência com o Senhor, porque olha para a Bíblia e fala: isso aqui eu não creio. E quando alguém olha para a Bíblia e fala: isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, torna-se Deus, porque eu vou decidir o que da Bíblia é para mim ou não, eu vou decidir o que eu vou praticar na minha vida ou não, eu vou decidir o que eu vou obedecer, o que eu não vou obedecer, quem eu penso que eu sou, para olhar e querer só essa parte aqui de bênção que eu quero, mas essa parte aqui de trabalho eu não quero, essa parte aqui que é agradável eu quero, essa parte aqui que é desconfortável, humanamente falando, eu não quero. Quem está reinando numa vida dessas? O homem insuflado por Satanás, sopro do engano acontecendo. E o que é tremendo nessa sequência aqui? Essa sequência que Jesus, então depois ele vai falar, Jesus ele não tinha medo de falar nada para as pessoas. Nas primeiras pregações, ele já falou: olha, tudo bem, vocês vão dizer o quê? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Ele estava falando que um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele estava onde ele nasceu, e aí os caras falam: isso aqui é o filho do José. Quem fala é o filho do José, está falando que ele não é o filho de Deus, está falando que teve ali uma confusão com José e Maria, que falaram que ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo, mas que eles achavam que tinha sido ali uma pulada de cerca que eles tinham tido antes, né, de casar. Então eles achavam que Jesus era alguém normal, e Jesus ele vem e fala: é verdade, né? Mas lembra de uma coisa, Elias veio com tantas viúvas em Jerusalém, ele foi para a viúva de Sarepta. Eliseu, com tantos leprosos em Israel, ele veio para Naamã, o sírio. Ou seja, Jesus está dizendo que os de fora recebem mais do que eles, por conta justamente o que? Da incredulidade deles, da dureza de coração deles, da religiosidade deles. Então Jesus os confronta, e eles pegam Jesus, eles levam Jesus para um dos lugares mais altos ali de Jerusalém, e vão jogar Jesus no despenhadeiro. E esse é um dos textos mais estranhos que tem na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando eles iam jogar, então imagina uma multidão, pega Jesus, chega na beira do precipício, vai jogar Jesus, vai matar Jesus, o diabo estava agindo ali, Jesus não podia morrer desse jeito, Jesus veio para morrer na cruz, não podia morrer de outra maneira. Aí a Bíblia diz, depois leia aí na sua sequência de Lucas 4, não é agora, a Bíblia diz que Jesus passa no meio deles e vai embora. Eu fico pensando, será que Jesus ficou invisível? O que será que Jesus fez para passar no meio daquela multidão que ia jogá-lo do precipício? O que será que aconteceu? Uma das coisas que a Bíblia não fala, e eu tenho muita curiosidade acerca disso. Mas aí Jesus sai daquele lugar, desce para Cafarnaum, e aí eu quero falar com vocês sobre este texto de Lucas 4, 31 em diante. Então, na sequência, Jesus desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do sábado, do Shabat. E eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. Os religiosos ensinavam a Torá, a lei e os profetas, de uma maneira decorada, de uma maneira falsa, artificial, que não tinha poder para entrar nos corações, não tinha poder para promover transformação. Tinha sim a função de trazer todo mundo para permanecer dentro da religião, cumprir os ritos da religião, mas não chegava a revelação de quem era o Messias, de quem eles estavam aguardando ansiosamente por centenas de anos. Em Jesus ele é diferente, porque Jesus, quando ele abre a sua palavra entra no nosso coração com poder. Quantos de vocês já foram impactados pela palavra do Senhor, que ela sai da boca de alguém que está pregando, ou sai da sua Bíblia quando você está no seu devocional e entra no coração e fala: é você, estou falando com você, eu estou aqui, eu sei o que está acontecendo, eu conheço o seu dia, eu conheço a sua situação, eu sei quem você é, porque na verdade eu sou
Não é isso que Jesus fala? Eu sou. Ele é Deus conosco, é Deus presente, Deus real, Deus verdadeiro, e o poder da palavra entra no coração e promove vida, e promove transformação. Só Ele pode fazer isso. Enquanto Ele estava pregando, imagina Jesus pregando então. Eles estavam maravilhados. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritava em alta voz, dizendo: deixa-nos sozinho, o que temos nós para fazer contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: emudece e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio deles, saiu sem lhe fazer mal. E todos se admiraram e falavam entre eles, dizendo: que palavra é essa? Porque com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. Eu lembro, teve uma primeira vez que eu vi que lá no Rio de Janeiro, numa praia, teve um arrastão. Sabe aquele arrastão? Foi uma turma assim, uns 10, 15, 20 garotos correndo, e eles vão roubando alguém aqui, roubam alguém ali, chuta areia, sai correndo, tudo mais. Aí você imagina isso acontecendo numa praia, aí chegam daqueles guardinhas sozinhos, aqueles de bermuda, com o bonezinho, com o apito, ele fala: para com isso. O que você acha que os garotos vão fazer? Vão continuar correndo, roubando, que para com isso, né? Vão roubar o apito dele, ainda vão sair apitando. E uma das mentiras que o diabo tenta colocar no nosso coração, quando a gente fala de mundo espiritual, é que os demônios agem dessa maneira. Os demônios estão fazendo alguma coisa, estão pintando e bordando. E aí ele fala: você acha que você vai levantar e falar: para em nome de Jesus, e a situação vai parar? Já sentiu essa inquietação na sua vida? Você já viu alguém oprimido por Satanás? Em vez de você correr para ajudar, você correu para o outro lado, quer saber o que está acontecendo? Você está entendendo? Muitas das coisas que nós recebemos como afronta na nossa vida espiritual, é quando Satanás ele quer nos dizer que não há tanto poder assim no nome de Jesus, e a gente precisa de alguma coisa a mais, a gente precisa de alguma situação a mais, precisamos da segurança de alguém, a segurança de alguém está comigo, a segurança de algum amuleto, a segurança de alguma coisa. Tem um monte de igrejas evangélicas que vendem objetos quase que para dar sorte, sei lá o que, o lenço abençoado, o não sei o que, a vassoura. Gente, nós vivemos pela fé e por meio da graça, nós não precisamos de nada na mão, porque nós estamos na mão do Senhor Jesus. Então toda vitória, toda libertação, tudo que nós precisamos, não está em alguma coisa que alguém vai nos dar, para a gente ter, para a gente comprar, mas está em nós entendermos quem nós somos em Jesus Cristo, entender quem Ele é, entender qual é o poder dEle que atua em nós e que afeta as nossas vidas, o poder pelo qual Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou da morte, nos tirou do inferno e nos deu vida, e vida nova em Jesus Cristo. E não apenas isso, mas Ele nos deu vida eterna, e não somente isso, mas Ele nos deu autoridade sobre os demônios, e não somente isso, mas vitória sobre o pecado, e não somente isso, mas unção do Espírito Santo em nós, para que nós possamos pregar e falar e anunciar e estabelecer as mesmas coisas que Ele disse que nós poderíamos fazer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre você e sobre mim, se você está em Cristo. E o que acontece muitas vezes é que o diabo cega essa verdade do seu entendimento. Você está entendendo? Ele cega o entendimento de quem não crê. Agora, como é que nós podemos crer? Não é fé na sua expectativa do que vai acontecer, não é o seu desejo de que tudo vai dar certo no final, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Não há esperança que não seja na palavra do Senhor, não há poder que não seja na palavra do Senhor no seu coração, para estar na sua boca, e aí sim estabelecer, manifestar o que Jesus disse que nós podemos fazer pela palavra dEle, pelo poder dEle que opera em nós, pela unção do Espírito Santo em nós. E para isso o que é necessário? Que você e eu tenhamos olhos abertos e possamos ver quem nós somos e quem Jesus nos fez nele, para a glória dele, em nome de Jesus. Então o que aconteceu aqui? Eu amei essa frase, eu achei só na King James, tanto em português quanto em inglês, porque ela tem uma pegadinha interessante, que os demônios, eles falam para Jesus o seguinte: deixa-nos
sozinho. Nas outras traduções não está exatamente assim, que temos nós contigo. Eu gostei dessa tradução, você vai entender por quê. Porque sabe o que acontece com um crente oprimido pelo diabo? Ele vai procurando ficar sozinho. O diabo vai tirando da comunhão e vai isolando a pessoa. Porque essa pessoa isolada, ela é uma presa fácil para as mentiras. Ela é uma presa fácil para não receber a palavra. É uma presa fácil para essa pessoa nunca receber uma oração, nunca receber uma palavra profética, nunca estar exposta à libertação, nunca receber alguém que vai impor as mãos e vai profetizar: o Espírito Santo está sobre a tua vida, o Espírito Santo vai te encher e você vai ser liberto em nome de Jesus. O não crente, ele tem que fazer algumas coisas horrorosas na sua vida para se tornar endemoniado. Não é porque alguém não é crente em Jesus Cristo que está andando na sua vida diária e um demônio cai na cabeça e o cara fica endemoniado de uma hora para outra. Não é assim. Ele tem que buscar, tem que fazer pactos, tem que fazer acordos, tem que fazer algumas práticas, tem alguns tipos de pecado, tem algumas coisas que trazem uma grande porta para as pessoas se tornarem endemoniadas nesse grau, e outros ainda piores que a gente viu na Bíblia. Mas para o crente, a opressão demoníaca para agir, ela não é igual, ela não pode ser tomar a pessoa, mas pecados não confessados, amarguras de alma, raízes de amargura, permitem que Satanás comece a falar mais alto no ouvido do crente. Momentos de dor e de dificuldade na vida são momentos em que o Satanás ele encosta, tentando falar alguma coisa para fazer a pessoa entrar num processo de autocomiseração, de Deus me abandonou, Deus me esqueceu de mim, como é possível eu passar por tudo isso que eu estou passando? Deus esqueceu de mim. Mas essa é uma mentira, como as mentiras contadas no Éden, porque o diabo ele mistura verdades com mentiras, ele aproveita situações na vida das pessoas para plantar, lançar dardos, ele vai lançando dardos inflamados do maligno. Então, se o escudo da fé está abaixado, os dardos inflamados afetam, os dardos inflamados batem, e as mentiras começam a ser misturadas com a verdade que nós conhecemos em Jesus Cristo. E a única maneira de rejeitar as mentiras é estabelecendo a verdade. A única maneira de identificar uma mentira é quando eu estou cheio da verdade, e para estar cheio da verdade eu tenho que estar lendo a palavra, eu tenho que estar exposto à palavra, eu tenho que estar ouvindo pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra, pela pregação de Cristo. Agora, como vão pregar se não forem enviados? Então Deus envia os pregadores para pregar, porque o povo de Deus precisa ouvir pregação, ouvir a verdade, ouvir o que não quer ouvir no dia que não quer ouvir, porque é Deus quem decide o que você e eu precisamos ouvir, e Ele prepara as palavras, Ele prepara os momentos para que Ele fale ao nosso coração o que nós precisamos ouvir. Ele é Deus e não nós. Se a gente tem uma playlist para escolher o que a gente vai ouvir, como 10 passos para alcançar a bênção, aliás, como alcançar a bênção sem passo nenhum, o que eu não preciso fazer para ser abençoado? O crente quer coisas fáceis e facilitadas que não existem. Tudo que é do reino é conquistado por violência. O reino de Deus se conquista por violência. Crente mole, crente frouxo, crente que não quer ler a palavra, crente que não quer ter disciplina cristã, crente que não quer se dedicar à palavra de Deus, crente que não quer ter tempo de oração, vai viver uma vida medíocre e vai se tornar oprimido pelo diabo em muitos aspectos, paralisado e roubado, e não vai nem perceber o que está acontecendo, até que um dia Deus o expõe a uma pregação que denuncie o que está acontecendo, para que possa olhar para si e falar: caramba, olha o que está acontecendo comigo, eu era tão fervoroso, eu estava tão cheio de fé, estava tão cheio de amor por Jesus, e agora eu estou aqui que eu não quero nem ir no culto, porque puxa vida, domingo está chovendo, é domingo está sol, é domingo está sol nublado, é domingo de dia ímpar, é domingo dia par, então eu não vou. E quanto menos vão, mais cativos se tornam de prisões espirituais, de pecados não confessados, de desobediência a Deus e de não frutificação, porque nós somos chamados para ser frutíferos. E o que aconteceu aqui? Era uma reunião da igreja, e esse cara aqui, que os demônios tinham mantido só, tinham isolado, ele estava lá na igreja, estava lá na reunião dos caras, só que eles estavam lá num dia em que Jesus tinha decidido que ele ia pregar. Jesus foi pregar naquela manhã, Jesus foi pregar naquele sábado,
E quando Jesus vai começar a pregar, o cara já não aguenta. Porque quando Jesus chega na vida daquela pessoa que está buscando libertação, Jesus estabelece a libertação porque a pessoa precisa querer para ser liberta. Se não quer, Deus entrega o que está fazendo. Quem quer continuar como está, Deus continua falando, sai daí. Deus continua pregando, sai daí. Mas quando a pessoa desiste e vai querer ficar, Deus espera mais um pouco. Enquanto a pessoa está viva, tem esperança, mas Ele já semeou as sementes no coração dela. Agora, se esse cara foi, sabe por que ele foi? Porque os demônios não conseguiram impedi-lo de estar lá. Porque no mundo espiritual sabiam que Jesus ia estar naquele dia, naquele sábado, naquela sinagoga. O mundo espiritual se vê. O que nós não vemos, pelo menos não totalmente, alguns têm visão espiritual de anjos, alguns têm visão espiritual de demônios, alguns têm visão espiritual. Deus dá dom espiritual para ser útil ao Senhor e denunciar as estratégias do diabo e revelar o que Deus está fazendo. O fato é que nesse dia ele quis ir naquele lugar. Por quê? Porque mesmo a pessoa sem Cristo mais imersa em Satanás, se ela quiser ser liberta, se ela quiser ouvir falar de Jesus, não tem quem possa impedir alguém de ir ouvir a palavra do Senhor, porque a pessoa tem o direito legal de receber a revelação da palavra, e ninguém pode impedir a salvação de Jesus Cristo, por maior que seja o pacto feito. Jesus é maior, Jesus é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Então o que os demônios falavam? Deixa-nos sozinho. Muitas vezes tem gente que vem na reunião, na igreja, e quer ficar sozinho, e não quer permitir que ninguém fale, que ninguém abrace. Abraçar tudo bem, que ninguém faça um abraço de tempos de pandemia, mas que alguém fale, que alguém ore, que alguém saiba, você está bem, o que está acontecendo com você? Estou sentindo a sua falta, você está bem, posso fazer alguma, posso orar por você? O diabo quer isolar a pessoa, porque quanto mais isolada ela fica presa nos seus pensamentos, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, eu faltei já um domingo e ninguém sentiu a minha falta. Sopros de mentira, sopros de engano, e isso gera raiz de amargura, e raiz de amargura gera opressão, portas para opressão agir. E Jesus disse que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus veio para nos libertar de qualquer coisa que nos prenda. Se o Filho nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Se Jesus nos liberta, nada e nem ninguém pode nos prender, nem os países mais totalitários do mundo que queimam a igreja, mata pastor, explode reunião de crente, mata crente, nem lá eles podem paralisar, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não quer saber de nada, ele vai pregar o Evangelho, ele é livre, ele é imparável, ele é uma ameaça para o sistema, porque ele prega uma liberdade real, que é: eu sou livre, só fazer o que vai me matar? Glória a Deus, eu vou ser livre dessa espelunca desse país, eu vou ser livre para encontrar o meu Senhor, eu vou estar para sempre com Ele, e Ele vai ter nas suas mãos o meu galardão, porque foi difícil viver nesse inferno desse país, mas agora eu estou livre para servir o Senhor para sempre, o meu Senhor e o meu Salvador. Quem pode com alguém assim? Quem consegue estabelecer leis e ameaças contra uma pessoa tão livre, que não está mais presa em querer viver de outra maneira, que não seja para o Senhor? Você consegue entender isso? Isso é liberdade. Eu digo para você que nós, igrejas do Ocidente, nós achamos que somos livres, mas nós vivemos numa gaiola dourada, porque a nossa liberdade nos aprisiona, porque a liberdade de poder não vir faz com que a gente não venha, a nossa liberdade de que ninguém vai nos ameaçar faz com que nós não nos sintamos confrontados por nada, o nosso excesso de conforto nos faz tão confortáveis, que nós estamos cativos de Satanás, e achamos que essa gaiola dourada é uma bênção para a gente viver, e aí a igreja fica sem poder, e aí o crente fica sem poder, e aí o crente vai ficando cada vez mais enfraquecido, cada vez mais infrutífero, e cada vez mais frustrado, e ele não sabe o que falta na sua vida, porque afinal de contas eu já conhecia Cristo, porque ele está num lugar confortável, reconhecendo que ele tem as suas dores, ele tem as suas dificuldades, ele tem os pecados, que eu não consigo vencer esse pecado, olha só, estou preso nesse pecado já há 25 anos, que coisa, né? Ora por mim. E ele não entende que ele é que tem que se levantar contra esse pecado, ele que tem que se levantar contra essa situação, ele tem que se levantar contra essa circunstância. E como é que isso acontece? Pela pregação da palavra.
A pregação da palavra traz luz, a pregação da palavra traz revelação, e o crente mesmo nessa situação lamentável, o Espírito Santo vai aquecer o coração e falar, essa palavra é para você precisa levantar, você precisa sair daí, você precisa parar com isso. Aliás, mais do que se levantar daí, sair e parar com isso, você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo, você precisa ir para o outro lado, para outra dimensão, porque é para lá que nós vamos, esse é o chamado do Senhor, esta é a bênção, esta é a unção, esta é a graça que Deus estabeleceu sobre a vida de todos aqueles que nele creem. E hoje a gente estava orando na intercessão, e foi interessante, porque normalmente você vê, quando vai, que o mar está na praia, que o mar está aí meio agitado, né? E alguém está no fundo, aí quem está aqui no raso fala, sai do fundo, vem para cá, aí é perigoso, joga uma boia, puxa, joga uma corda, puxa. No mundo espiritual é totalmente ao contrário. Quem está no rio de Deus, de Ezequiel 38, ele está no fundo, e ele fala para os caras que estão no raso, sai daí do raso, aí você tem controle, aí dá pé, sai daí do raso, vem aqui para o fundo, porque aqui é muito perigoso, aqui você perde controle de tudo, aqui você não manda mais nada, aqui Deus faz de você o que Ele quer, é muito perigoso para você perder o controle, porque você vai ficar totalmente na mão de Deus. O que será que Ele vai fazer com você? Louvado seja o nome do Senhor. O que Ele tem para fazer na sua vida, e através da sua vida, saindo do raso e vindo para o fundo, sendo liberto da opressão que está te prendendo isolado, que está te prendendo no pecado, que está te prendendo na religiosidade evangélica, e quer fazer você perder o controle, para você ser cheio do Espírito Santo, e você orar em língua estranha, e você perder o controle da sua vida, e você profetizar, e você ler, e você orar, e você ser transformado em outra pessoa. É isso que o Senhor quer para você e para mim, é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Esta é a realidade do recurso que Ele deu em Pentecostes. O Espírito Santo do Senhor está sobre você, mas não adianta só Ele estar sobre você, Ele precisa descer, Ele precisa fazer você perder o controle, Ele precisa fazer você ser tornado em outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, não quem você quer ser, mas quem Deus quer que você seja. Jesus te comprou por um propósito, e Satanás quer impedir esse propósito de se estabelecer e se manifestar. Quantos anos mais da sua vida você vai perder fazendo coisas que vão ficar aqui na terra? Quantos compromissos mais você tem que ter na sua agenda, que entopem a sua agenda e impedem você de estar reunido com os santos? E você cumpre uma agenda muito legal, social, familiar e tudo mais, e nunca tem tempo para ir numa reunião, nunca, e acha que está tudo bem. Sabe por que está bem? Porque está confortável, porque o diabo está enrolando um laço, amarrando a vida, fazendo ficar cativo, e não faz o que Deus te chama para fazer. Nunca mais se tornou livre, mas embora tenha feito livre em Cristo, conseguiu se enredar em alguma coisa que não faz parte de quem nós somos, não faz parte do propósito de Deus para a sua vida aqui. Querido, querida, tudo que você está construindo aqui, que você não pode levar daqui para a eternidade, é perda de tempo. Tem coisas que são necessárias fazer, tem coisas que são necessárias, claro que sim. Vocês entenderam o que eu estou falando? Jesus fala, tem que trabalhar, vestir, pagar as contas, tudo bem, Ele garante que fará isso. Mas a questão não é essa, a questão é o que você está levando para a eternidade, o que você está levando para aquele dia que você vai se encontrar com o Senhor. É isso que nós vamos fazer aqui. Sem poder você não faz nada. Você pode ter a conta multimilionária, vai ficar aqui. O carro, a casa, fazenda, iate, amigos daqui. Se isso não for para a eternidade, não faz sentido gastar a sua vida com essas coisas e você está preso. Você não está percebendo o que está acontecendo. Nós estamos num tempo como igreja, em que a gente tem percebido que o Espírito Santo de Deus tem começado a se mover muito mais nas nossas reuniões. Nós temos pedido, orado, clamado por isso. O pessoal da intercessão teve uma visitação tremenda que o Senhor está liberando, nem sei o que Ele está liberando, está liberando muito, muito poder, muita presença, muita graça, muita unção. E eu quero olhar para você e com todo o carinho desse mundo, perguntar assim, será que se você olhar para você mesmo, agora com toda sinceridade, você hoje é um crente livre ou você é um crente preso?
Será que você consegue ver o que Deus está fazendo hoje? Ou será que você perdeu a revelação, perdeu a visão e você está achando que está tudo normal? Porque faz assim, porque sempre foi assim. E você percebe que falta poder na sua vida. Falta alegria da salvação. Falta fruto. Falta poder. Foi para isso que o Senhor te conquistou. Foi para isso que Ele pagou alto preço. É isso que nós precisamos como igreja. Precisamos sair da religião evangélica. E precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que fez a igreja de verdade nascer em Atos capítulo 2. A igreja nasceu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que mover na sua vida. E para isso só se você quiser. Se você não quiser, você entra e sai daqui. Porque é só o Haroldo pregando. Talvez se Jesus pregasse, você ia descobrir que a coisa estava ruim. Só que o Haroldo está pregando, mas o Espírito Santo está pregando através do Haroldo. Pode não ser Jesus presencialmente aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus toca corações. A coisa mais difícil nessa época de pandemia é pregar uma palavra dessa e ver todos vocês por trás das máscaras. Eu não tenho a menor ideia se vocês estão aí ou se vocês não estão aí, glória a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então eu quero orar nessa manhã para que caiam cativeiros na sua vida em nome de Jesus. Se você entendeu que isso é um cativeiro que não se percebe, eu quero que você entenda que diferentemente daquele homem, você que é nascido de novo, você se levanta e fala: chega, Satanás, solta a minha vida em nome de Jesus, e acabou o assunto. Não é o guardinha apitando na praia, é Jesus falando para Satanás: para! E sabe o que tem que fazer? Ele vai parar. Sai! Ele vai sair. Eu quero ser livre. Aí o Espírito Santo virá. Nós precisamos experimentar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes que Deus está dando coisas durante os nossos cultos, Deus está derramando coisas nas nossas reuniões, nem todos conseguem entrar no que está acontecendo, e quanto mais de nós entrarmos no que está acontecendo, a gente não tem limite porque nós vamos experimentar juntos como corpo aqui, as pessoas que vão entrar aqui, e as pessoas que vão ouvir falar o que está acontecendo aqui. Quem está em casa vai falar: eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá, eu não posso perder uma reunião dessas, onde a presença do Senhor está assim. Se você é de Jesus, se você já nasceu de novo, você tem certeza disso, eu quero te convidar para você levantar a mão assim e falar: o Espírito do Senhor. Tá bom, eu quero que você fale com convicção. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para viver uma vida completamente transformada, e nada, e nem ninguém vai me impedir de viver essa vida, em nome de Jesus. Toda opressão, todo impedimento das trevas que eu permiti que estivessem sobre mim, sai agora, em nome de Jesus. Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, em nome de Jesus, e eu nunca mais vou andar nesse caminho para longe dele, em nome de Jesus. Você sentiu alguma diferença enquanto você estava orando? Teve alguma impressão no seu coração? Tem que ter mais que isso agora. Vamos levantar, vamos orar juntos. Só você fazer essa declaração, você já me ajuda a orar por você. Mas sabe o que acontece? Essas coisas, elas, por algum motivo, elas se estabelecem. Talvez porque você ficou com amargura no seu coração. E talvez você tinha até razão, porque você passou uma dor séria na sua vida. Eu nunca passei dor na minha vida, então eu posso... Todos nós passamos. E as dores que nós passamos na vida, que a gente tem que fazer, é decidir o que nós fazemos com elas. Se nós decidimos entesourar no nosso coração, a gente fica preso. Mas se a gente decide entregar aos pés do Senhor Jesus, Ele leva. Às vezes é área de pecado na nossa vida, a gente sabe que está errado. A gente já ouviu gente falar para a gente que está errado. E sabe o que a gente faz quando alguém fala para a gente que está errado? A gente vai ficar sozinho. A gente se isola, porque a gente não quer ouvir uma palavra que confronta o que nós estamos fazendo de errado. Essa é uma área de trevas, é uma área de prisão. Tem outras. Jesus, quando Ele escreveu a sua carta para a igreja de Éfeso, Ele fala: lembra onde você caiu, se arrepende, volta às primeiras obras, volta às primeiras práticas. Você lembra onde que você parou de ouvir o Senhor?
Você lembra onde você decidiu se isolar um pouco a mais? Ou você colocou uma roupa impermeável para vir no culto? Nada vai falar comigo, nada vai tocar no meu coração. Então você tirou o escudo da fé pelo escudo da autoproteção e você se protege do que você não quer ouvir, o que você não quer que Deus fale, o que você não quer mudar na sua vida, e aí você fica fechado nisso. Essa é uma área de opressão, porque Jesus não é Senhor. Você se torna o Senhor e você vai desandar um pouquinho. Quero te convidar nessa manhã para você permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você lembre onde que você caiu, onde que você parou. Vocês que estão ministrando aqui também, podem, é para todos nós, é para mim, não estou pregando para vocês, é para nós. E nós precisamos romper estas questões neste ministério em nome de Jesus. Nós precisamos de mais gente liberta em nosso meio, em nome de Jesus. Então, se você sabe de área de pecado na sua vida que você não larga de jeito nenhum, ou você vai falar para Deus, Deus, é o seguinte, essa aqui é a área de pecado mesmo na minha vida, e eu não vou parar com ela, eu vou com ela até o fim. Se você falar isso, é bom você parar para pensar se você converteu mesmo um dia ou não. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais controle sobre você, você tem vitória sobre o pecado, a não ser que você esteja na mão de Satanás mesmo. Isso não é opressão que eu estou falando, isso é cativeiro mesmo. Você precisa sair daí. Se você tem uma área de pecado, você fala, não vou mudar, não vou deixar, eu não abro mão disso. Precisa se converter a Cristo. Mas se você tem área de luta na sua vida, confessa para o Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não quero mais. Eu me arrependo de ter deixado isso chegar na minha vida até agora. Mas de hoje parou, daqui não vai mais. Em nome de Jesus, ora acerca disso. Se você tem uma área de amargura, de dor na sua vida, que você responsabiliza Deus por ter feito algo na sua vida, que você sabe que não é, mas você pensa que é, e você fica no conflito, entrega para o Senhor, reconhece que está errado você ficar amargurado contra o Senhor. Raiz de amargura, gente que você não perdoa, gente que você não solta. Essas áreas são áreas de prisão nas nossas vidas. E se você está se colocando sozinho demais na sua vida, é hora de você parar para pensar que tem alguma coisa muito errada, porque o Senhor Jesus, Ele nos chama para andar em corpo. Você tem uma família, você tem pessoas que se importam com você, e você tem que ser uma das que se importam com as pessoas que entram e que fazem parte aqui, porque nós temos que manifestar o amor de Deus em Jesus Cristo. Precisamos manifestar o amor dEle. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.